Quantos aqui acompanharam os Jogos Olímpicos de Inverno? Eu fico muito feliz de fazer essa pergunta hoje, porque quando eu era pastor em tempo integral, parece que só eu assistia as coisas. E agora que eu sou um CLT comum, eu me sinto um pouco mais satisfeito de poder dizer que de alguma maneira eu acompanhei. Mas alguém acompanhou? Algumas vezes passava na TV ou coisa assim, mas grande parte das vezes passou pelo YouTube. Então, assim, nos momentos de horário de almoço, e enfaticamente só nos horários de almoço lá no hospital, vai que alguém de lá assiste, né? Eu assisti só nos horários de almoço aos Jogos Olímpicos de Inverno. E assim, cara, é um negócio muito legal, porque é meio diferente. A gente é Brasil, teve alguns representantes lá e tal. Mas é legal, primeiro porque eu descobri aquele que eu acabei esquecendo o nome, que é tipo uma bocha que você joga assim no gelo. Alguém lembra o nome? Curling. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Curling é maravilhoso. Até vários memes rolou na internet e tal, mas bobagem. Se a gente tivesse gelo aqui, a gente talvez tentaria. Mas é maravilhoso. Mas um que foi muito legal, e não a modalidade tanto em si, embora é maravilhosa a patinação, mas teve uma personagem no meio dessa Olimpíada, eu não sei se foi só comigo por conta do algoritmo que tem no meu TikTok, essas coiseiras todas, que foi uma patinadora chamada Alyssa Liu. Talvez você não saiba pelo nome, mas eu tenho quase certeza que você deve ter tido algum contato, até porque ela tem o cabelo, eu não sei explicar aquilo, é com tipo preto, loiro, alguma coisa assim, sabe? Certeza que já deve ter um nome na internet, mas o tiozão não sabe a referência do nome da coisa. Então só sabe olhar para ela e dizer a menina que tem o cabelo preto, loiro, coisas assim. Alguém sabe quem que é ela? Nossa, vocês estão muito ruins de cultura, cara. Vocês têm que ser mais CLT, PJ, quem quer que seja, de casa. Gente, vamos lá, vamos estar conectados com o nosso tempo, com a nossa sociedade. E essa menina de 20 anos, ela é maravilhosa, porque, assim, cara, ela tem um carisma que está fugindo da simplicidade de simplesmente uma pessoa que compete em jogos. Porque ela é massa, tanto que até antes dela começar as Olimpíadas, a Tony falou, fica de olho que tem uma menina meio emo. Eu falei, opa, da hora. Então a gente já se interessou, já começou por aí. E ela, depois de 24 anos, ela trouxe uma medalha de ouro para os Estados Unidos. E o que é muito interessante, conforme você vai vendo a história dela, é que ela é muito jovem. E teve um período na vida dela, né, como alguém que era atleta de alta performance, em que ela diz assim, cara, eu odeio patinar. Porque se você conhece um pouquinho da vida de um atleta, principalmente essa galera, você sabe que assim, a pressão é muito grande. O sacrifício para ter uma vida e uma rotina de atleta é exaustivo. E ela começou a chegar no momento do treino tão extremo que ela começou a sentir um peso tão grande na hora de participar, de todo mundo ali ao redor, que ela se afastou por anos porque ela falou, cara, eu estou esgotada emocionalmente, eu nem consigo imaginar, eu odeio toda essa vida. E aí o que é interessante foi que nesse período em que ela ficou afastada e meio que deu uma desencanada de toda essa coisa da patinação, ela meio que percebeu uma coisa do tipo, talvez o meu problema não seja tanto aquilo que está ao meu redor. As competições, os adversários, ou toda essa tensão que há nesse ambiente. Mas talvez a grande questão é esse peso que eu carrego dentro de mim. E foi nessa mudada assim, de chave que ela percebeu que o problema é que ela tinha uma pressão muito forte sobre ela, então sobrecarregava ela. Então ela percebeu que o problema não está do lado de fora. O problema está do lado de dentro. E aí foi numa entrevista que ela deu, nesse período, que ela está famosíssima e tal, que ela disse assim, eu não estou mais preocupada se eu fizer uma participação, uma apresentação, e simplesmente for horrível. Eu já não estou mais preocupada de me apresentar, de ser perfeito ou coisa e tal. Está tudo bem se for algo muito ruim.
Eu não preciso ficar nervosa. E foi nessa fala que ela tomou uma grande proporção de não vou dizer revolucionar, mas de mostrar um lado humano, mas que ao mesmo tempo é possível você ter uma alta performance se você levar um ouro para casa, sem você sentir esse peso do lado de fora. Quando dentro de você, você sabe o que você faz, você vai se divertir, você vai fazer o seu melhor, e se der boa, maravilhoso. Se não der, maravilhoso também. Então, a batalha, ela mudou dentro dela, porque ela percebeu que tudo aquilo ali, na verdade, ela não conseguiria alterar o que está ao redor, mas o que estava dentro dela, sim. Quando eu vi essa entrevista dela e tenho acompanhado todo o lance dela, é muito massa, porque assim, essa coisa de batalha interna para uma batalha externa é algo muito bíblico. E nesse livro de Neemias, a gente tem caminhado muito por isso, porque várias vezes você tem problemas, tensões, inimigos lutando, mas eles estão fora de você. Eles estão aqui ao teu redor. E se a gente, às vezes, fosse conversar sobre grandes coisas da nossa vida, de frustrações, decepções, de bobagens que a gente faz, de coisas que a gente sente, talvez a gente poderia numerar dizendo, cara, o grande problema é essa coisa que se levanta contra mim. As circunstâncias, algum tipo de oposição, pessoas difíceis, as pressões externas, aquilo que vai sugando a nossa alma. Mas o que é muito interessante é que, biblicamente falando, o Senhor, Ele não elimina qualquer possibilidade da gente sofrer uma tensão para o lado de fora. Mas Ele sempre trabalha a atenção numa perspectiva de como você recebe aquilo. De como está o teu coração. E eu gosto desse texto, é extremamente complexo, porque Neemias, ele parece que entendeu isso. A ênfase que ele dá no tamanho do relato, ele dizer que simplesmente terminou a obra em um versículo, depois fazer uma lista de nomes, parece algo muito interessante, porque mesmo o muro, assim, só te localizando, a gente está num período da história dos israelitas que eles estão reconstruindo Jerusalém. A cidade foi devastada, e aí veio um humano e começou a reconstruir o templo, veio um outro humano e começou a trazer uma ideia de magistrado, de civilização, aí veio Neemias agora e começou a reconstruir os muros da cidade, porque naquele tempo as cidades eram muradas. E aí, nesse momento de toda essa reconstrução, seja qualquer um dos personagens, né, Zorobabel, Esdras e Neemias, sempre tem tensão, sempre tem oposição. E o que é interessante é que a gente fica nessa angústia de quando a gente vai caminhando no livro, dizendo assim, cara, eu não vejo a hora deles terminarem o muro. Porque daí terminou o muro, zerou. Vamos agora viver. Mas mesmo terminando o muro, os problemas não acabam. Porque o grande desafio do texto e o que ele está nos incentivando a perceber é que nunca foi sobre reconstruir muros. Na verdade, a grande batalha que está acontecendo aqui é o Senhor formando um coração que pertence a Ele num povo que não quer pertencer a Ele. Quer esse povo. Então o muro está pronto. Mas o fato do muro estar terminado não é o final da história, porque a gente está um pouquinho exagerado na metade do livro. O que está acontecendo é Deus usando a reconstrução de um muro para formar um povo. Então é nesse período que a gente meio que chega numa última curva para uma reta final. É um texto meio de transição, porque o muro está pronto. O Neemias vai dizer que está rolando uma tensão ali, mas a partir de agora eles vão experimentar uma nova realidade com mesmas pressões, com as mesmas tensões, porque não é sobre algo externo, é sobre algo interno. Então, quando eu olhei para esse texto meio de transição, eu percebi 3 coisas que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira coisa é que a obra de Deus, ela sempre avança, mesmo em meio à nossa fraqueza. A obra de Deus, ela sempre avança, ela sempre triunfa, apesar da gente, apesar da nossa fraqueza, apesar das bobagens que a gente faz. Então veja aí comigo o verso 15. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Tem muita gente que discute, tá? Se esses 52 dias é do versículo 14 ou foi lá do começo da reconstrução. Bobagem. O que interessa para a gente, eu vou pelos 52 dias que durou a obra, não tem problema, é que você percebe que 52 dias
Foi o suficiente para eles conseguirem reconstruir os muros. E agora deixa eu ver se você é uma pessoa muito boa, mas boa educadamente, eu vou te desafiar agora. Você lembra mais ou menos quanto tempo Neemias ficou orando lá no palácio do rei para chegar nesse momento? Cara, eu acho tão lindo isso, que a gente passaria despercebido. 3 a 4 meses orando, pedindo: Deus, eu quero voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. E agora, 52 dias de reconstrução. Às vezes a oração, ela dura muito mais tempo do que uma ação em resposta a essa oração. Isso é muito significativo, porque o muro foi concluído. E é lógico que, apesar desse som estar muito estranho, não mudou nada, as tensões continuam. Haveria paz agora? Não, ainda não. Haveria um som melhor? Eu espero que sim. Mas o que acontece é o seguinte: eles ainda estão vivendo numa perspectiva que é a mesma que a nossa. Ainda não chegou aquela voz dizendo: venham benditos do meu Pai, deixa eu enxugar as lágrimas de vocês. Ainda não chegou esse tempo. Por isso eles ainda estão vivendo uma vida real. Ainda não chegou essa perspectiva que a gente aguarda e que a gente chama de céu. Para eles, nem para nós. Então veja que a obra ela foi concluída apesar de vários ataques externos e pressões externas. O triunfo deles chegou. Eles terminaram essa obra. E se você for pensar bem, isso é quase impossível olhar para o verso 15. O texto dizer que eles conseguiram terminar os muros, porque era uma cidade destruída, uma cidade empobrecida, cercada de inimigos. Sem contar um povo que está cansado, que está com medo, que está dividido. Economicamente, lembra que a gente viu? A galera estava emprestando dinheiro, agiota entre o povo. O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Algo que só acontecia no tempo de Neemias, não hoje, graças a Deus. E aí você começa a perceber que quando Neemias diz isso, Neemias quer dizer, isso aqui não é fruto de engenharia. Isso aqui não é fruto de eu ter sido um bom líder. A gente só conseguiu terminar essa obra porque houve uma intervenção divina. Perceba que essa não é uma história de um povo forte, mas é a história de um Deus fiel que trabalha apesar de gente tão fraca, de gente amedrontada, de gente incapaz, de gente que não se sente nem um pouco forte. Então veja como isso é muito maravilhoso, porque na verdade isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é as boas novas de Jesus? Eu vim buscar vocês, porque nenhum de vocês conseguiria chegar-se a Deus. Eu vim buscar vocês porque cada um estava como uma ovelha desgarrada, e agora eu estou puxando vocês de volta. Mesmo apesar da nossa fraqueza, das nossas bobagens, da nossa vaidade, o Senhor está nos trazendo para si, nos fazendo um povo para si. Essa é a boa notícia que a gente tem nesse verso. E quando Deus realiza algo assim, é muito fantástico perceber que você tem pelo menos 3 coisas que vão acontecendo quando Deus intervém numa história. Primeiro, é uma iniciativa corajosa. Talvez a gente correria o risco de dizer, e eu quase corri, de dizer assim, 3 coisas que são muito reais de quando você vê um movimento de Deus. É uma liderança corajosa. Mas eu não gosto desse termo liderança corajosa. Eu gosto muito dessa ideia de uma iniciativa corajosa. Porque liderança às vezes parece que, meu Deus, centraliza nos pastores e quem quer que seja. Mas a iniciativa corajosa, ela pode acontecer por qualquer um de nós, até porque aqui a gente não acredita em pastores e em um simples membro. Assim, a gente sempre faz assim. Pastores e membros, a pessoa que talvez não tenha cargo nenhum, não tem diferença nenhuma. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Em responsabilidades aqui sim, mas de importância, de idealizar algo, de trazer uma ideia que seja fantástica, não. Todo mundo pode dar pitaco. Isso é muito importante. Então veja esse movimento. Primeiro, uma iniciativa corajosa. Como estão os muros de Jerusalém? Neemias, você não faz ideia, está tudo devastado. Cara, eu vou orar por isso e eu vou tentar ir para lá. Um homem sozinho conseguiu reconstruir uma cidade. Talvez os nossos projetos nem sejam de reconstruir uma cidade,
Mas que coisa maravilhosa, quando você entra no WhatsApp e simplesmente você vê uma mensagem assim: gente, a gente vai abrir a nossa igreja ali, vai fazer um café, vai sentar todo mundo lá na frente, quem passar por ali talvez e quiser entrar, vai ser muito bem-vindo. Não parece tão simples? Não parece até banal a gente ter isso como um projeto da igreja, uma ação da igreja? Mas veja o quão fantástico é quando a gente pensa em abrir a nossa porta. Veja que iniciativa simples e corajosa. Até porque curitibano jamais abriria a porta. Eu estou brincando muito real. Não devia ter feito essa brincadeira. Mas é muito maravilhoso. Iniciativas corajosas. E não é coisa grande. Abrir um portão e dizer, a gente está aqui. Talvez não passe ninguém, talvez passe 1 ou 2. Mas a gente está aqui. Isso que é muito importante. Mas não só uma iniciativa corajosa, mas também uma comunidade comprometida. E eu não estou falando de todo mundo da igreja estar comprometido, todo mundo está aqui. Até porque eu estava trabalhando no sábado de manhã como bom CLT. Não estava assistindo Olimpíadas, porque acabou, mas também se tivesse só no horário do almoço. Mas o que é muito interessante é uma comunidade comprometida que abraça. Não é sobre abraçar tudo, mas é sobre pelo menos dizer, cara, que massa, que legal, é isso. Mas não só uma comunidade comprometida, mas veja essa ação invisível de Deus. Isso é muito importante. Porque a gente, na realidade, trabalha como se tudo dependesse da gente. Mas a gente ora sabendo que tudo depende de Deus. Isso é muito importante de você encontrar esse equilíbrio. De como Deus ele vai agindo nesse esforço humano, mas é interessante. Porque o Neemias está dizendo, cara, por mais que a gente fez muita coisa, de ficar com um lado, com a marreta levantando um muro e quebrando pedra para levantar o muro, e no outro a espada. É maravilhoso pensar de como a glória é do Senhor. A gente só vai fazendo, a gente só vai seguindo o nosso caminho, mas o resultado pertence ao Senhor. Então eu gosto dessa ideia, porque a gente talvez imaginaria que o foco estaria então, quase como se fosse uma coisa do tipo, que lá no Cajuru a gente recebe muito político. É muito engraçado. Porque todo mundo diz que o que aconteceu ali, o que foi comprado, foi ele que deu. Tomara que eles não vejam essa parte que eu estou falando aqui. Eu esqueço que isso dá muito ruim. Mas assim, corta o negócio, tira o pano, até eu já tive que fazer isso, segurar o pano atrás escondido assim para ele soltar. Essa obra é nossa, terminamos, concluímos os muros. Cara, é maravilhoso como Neemias ele é simplista, porque ele sabe que não se trata de muros, se trata de coração. Ele resume que o muro ficou pronto em um versículo, deixa eu ler de novo, olha o 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Cara, ele nem dá brecha, porque ele sabe que o que importa não são os muros, mas é a comunidade que está se reunindo dentro desses muros, sendo essa comunidade do Senhor. É o Senhor habitando com o seu povo dentro desse lugar. Então, deixa eu chegar onde eu preciso chegar nesse primeiro ponto. Quando eu digo para você que a obra de Deus ela avança mesmo em meio à nossa fraqueza, eu quero dizer para você o que é muito importante de olhar para esse texto. Para mim, esse é um texto que nos convida a resistir. É um texto que nos convida a perseverar. É um texto que nos convida a não olhar talvez por aquilo que a gente está vivenciando. Porque o nosso olhar, tendenciosamente, sempre é ficar olhando para Sanbalate e Tobias. Nunca é olhar que, apesar dos apesares, o muro está crescendo, o muro está subindo. Então eu quero dizer para você que às vezes esse olhar que você tanto deseja, que é palpável, que você dá nome, não vai existir no reino de Deus. Mas é importante você dizer que se você sabe que você está fazendo o seu melhor, e o melhor na boinha ali mesmo, sem pressão, sem morrer, o Senhor está abençoando. Então creia, saiba, se firme não no erguer do muro, mas no sacrifício da cruz e na vitória da ressurreição. Deus sabe o que está fazendo. E a sua palavra diz que Ele está triunfando. Então entre nesse caminho mais uma vez. Não viva uma vida como se você estivesse perdendo o seu tempo. Você está em missão.
Apesar da sua fraqueza, você está em missão, apesar de ser tão ruim como você está em missão, apesar de você ser do jeito que você é. E essa missão não vai depender de você, você pode atrapalhar. Mas se o Senhor quer chegar lá, Ele vai usar você do jeito que for. Isso tem que criar um ânimo em você, porque não depende de você, depende do Senhor. Usando você, às vezes através, às vezes apesar, mas passando por você. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui também, não apenas essa coisa de que a fé ela vai triunfando apesar de nós, mas é que a tensão não termina quando a vitória chega. Olha que parece coisa de pregação, bem aquelas animadonas, né? A tensão não termina quando a vitória chega. Agora é o momento que você levantava e rodopiava e dava glória a Deus. Mas está tudo bem. Olha só o verso 16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, que havia sido terminado os muros, todas as nações vizinhas, não foi só alguma ou outra, ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho. Adoro essa expressão, o orgulho. Aquilo que elas sentiam, dizendo, vejam só esses fracos judeus tentando reerguer um muro. Fracos judeus. Pô, se um rato bater no muro, vai cair tudo. Agora é eles que estão tremendo de medo. E abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Esses inimigos da reconstrução, esses opositores de tudo aquilo que era sobre o reino de Deus, começam a olhar e dizer assim, cara, não é possível que eles terminaram. E assim, não é possível porque seria impossível eles terminarem essa obra. São homens comuns, são gente despreparada, gente que está voltando do exílio, ex-escravos. Como que eles estão fazendo isso? Então só há uma explicação. O Senhor estava trabalhando com eles. Neemias é enfático. É muito interessante, porque esses homens, quem quer que sejam os opositores, eles não se convertem, eles não se curvam, eles até entram no caminho da salvação, eles veem algo extraordinário, mas eles não conseguem entender. Isso aqui é muito necessário da gente entrar, porque quando a igreja, uma igreja saudável, uma igreja fiel, ela produz algo que realmente vem do coração de Deus, geralmente a cidade, para não dizer mundo, que eu não gosto muito dessa expressão, mundo, a cidade ela não consegue explicar. Quando a igreja vai vivendo uma dinâmica de pertencente de um reino de Deus, a cidade, as pessoas que estão do lado de fora não conseguem entender. Não, mas não é possível. Não é possível que você gaste o seu tempo indo na igreja. Não é possível que o tempo em que você está de folga, você está na igreja. Não é possível que recursos que você ganha, você entrega uma parte para a igreja. Não é possível que vocês se reúnem uma vez na semana, não na igreja, mas com gente da igreja. Isso é muito interessante. Porque às vezes a gente não percebe essa relação entre igreja e cidade, e a missão da igreja. Porque quando o povo de Deus demonstra essa expressão de reconciliação, de generosidade, de coragem, de perseverança, de uma unidade improvável, de gente tão diferente estar reunidas aqui, a cidade não consegue colocar isso numa categoria. Isso é muito importante a gente lembrar, porque às vezes a gente como igreja, a gente acha que as pessoas talvez elas possam se encontrar com Deus através do nosso discurso. E isso é uma expressão tão importante de perceber, de que as pessoas elas não vão se convencer com argumentos, mas quando elas percebem o Senhor habitando no meio de nós. Não é sobre as pessoas tomarem café e ouvir um jazz e falar, meu Deus, Jesus existe. É sobre as pessoas olharem para a gente e dizer, tem um brilho no olhar diferente. E olha quem está falando isso sou eu, o mais cansado de todos. Veja só como eles nos acolhem. Olha quem está dizendo isso sou eu. Veja só como é diferente esse lugar. Veja só como as pessoas são convencidas.
Não por um argumento, dizer, meu Deus, como estuda, ou como são inteligentes, isso é bobagem. Não é tão bobagem, é importante. Mas não é sobre isso, Deixa eu relembrar você, acho que todo domingo, quando eu vou pregar, eu lembro disso, eu falo disso. Quando João Batista está preso, ele chega e descobre que Jesus está pregando por ali, aí ele manda algumas pessoas, né? Porque, Jesus, família, tal, descubram se ele é o Messias. E aí esses discípulos de João Batista chegam para Jesus e diz: você é o Messias que a gente deveria estar esperando? E Jesus, ele diz assim, veja só o sermão que eu estou pregando, veja só, estou usando... Não, ele não fala isso. Ele diz, vejam, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão ficando puros. Porque não é uma mensagem a ser ouvida, mas é uma realidade a ser experimentada no toque da vida. A gente às vezes pensa que é você ter um argumento, olha que texto bonito, vou compartilhar no Instagram, maravilhoso. Mas é muito mais do que isso, é vida real, no chão real, para gente real. A igreja, ela não convence a cidade só com argumentos. Tem outras igrejas que têm esse lance de, poxa, vamos estudar bastante, parecer bastante inteligente, porque isso vai atrair as pessoas. Maravilhoso. A gente vai procurar fazer o melhor na nossa leitura, simplicidade, pureza, em te ensinar a Bíblia. Mas o mais importante é que esse ensino ele tem que descer para a vida real. Porque quando Jesus diz, olha, vejam só, as pessoas estão sendo curadas e transformadas, ele cita Isaías. Jesus não diz assim, não vou usar texto bíblico. Jesus diz, eu uso o texto bíblico na vida prática. É o texto bíblico, é a verdade bíblica, é a verdade de Deus na maneira como eu olho quem está vindo na minha frente. Na maneira como eu abraço, como eu cumprimento, como eu acolho. Porque é o poder de Deus se tornando visível na vida da comunidade. E quando Deus ele entra nesse lugar e ele se manifesta entre o seu povo, a paisagem humana ela muda. E eu não estou falando de produtividade, de performance, de eficiência, eu estou falando da gente ter uma experiência em cada coisa que nós fizemos que carregue um peso da presença de Deus. E olha que há um ex-presbiteriano que está te falando isso. Alguém que serviu na igreja dizendo, cara, o peso da presença de Deus faz a diferença nesse lugar. Vocês tocam bem, vocês cantam bem, o lugar é bonito, é arrumado. Vocês leem a Bíblia, vocês oram bonito, vocês falam bonito, mas isso tudo tem que ter esse peso do Senhor presente nesse lugar. Senão a gente, é só mais um clube, mais um lugar onde a gente se reúne. E Neemias, ele é centralizado em Deus. Porque ele não diz, olha, nós fizemos algo e o Senhor nos abençoou. Ele diz, os de fora estão olhando para nós dizendo, cara, Deus está nesse lugar. Mas veja só como as coisas também vão se tornando tensas, apesar de todo esse peso da glória de Deus. Olha o verso 17, também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, o miserável voltou na história. Que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento. Visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, que Mesulão foi alguém que veio para a reconstrução dos muros. Nota importante. Neto de Berequias, até ousavam elogiá-lo na minha presença. Iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. O muro está zerado. Já que a gente não conseguiu frustrar os muros, vamos pensar agora no que vai acontecer daqui para frente. Então, esse camarada chamado Tobias, ele começa meio que se infiltrar no povo, porque ele já era um infiltrado. Mas em que sentido? Cara, o texto nos dá a entender que ele estava conectado com a elite de Jerusalém. Você talvez tinha, o texto diz na verdade, né? Na sua família tinha casamentos que quando a Bíblia usa nome, lembra que tem uma ênfase. Era casamento de gente importante, alianças políticas que tinha aqui com esse camarada,
E talvez esse mano aqui, ele era um lance meio agiota, que tem alguns interesses econômicos que dá a ideia aqui. E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar nesse lugar. O Tobias, ele não é um tonto que está ali querendo só encher o saco. O Tobias é uma oposição real. Ele é o cara que a presença dele diminui Neemias. Porque assim, quem é Neemias? Possivelmente cresceu na Babilônia, nasceu na Babilônia, viveu na Babilônia. Neemias não é realmente um de nós. Não nasceu aqui, não tem casa aqui, não tem família aqui. Parte de Jerusalém está vivendo assim, sem casa. Quase todo mundo não tem casa, todo mundo morando em barraca. E ele está vivendo lá no palácio do governador. Então, talvez o que está acontecendo aqui é algo que qualquer um de nós vai falar, mas quem é esse cara que está chegando agora e está sentando na janela? Só porque reconstruiu os muros em 52 dias, ele talvez queira ser algo grande aqui. Não, mas peraí, já tem eu. O Tobias está aqui. E isso é muito fascinante. Porque, assim, é alguém que está trabalhando numa parada, diante de alguém que é simplesmente enorme no meio de toda a parada. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque Satanás, ele sempre vai encontrar um pequeno recanto para te testar. Sempre vai ter uma galera assim, que às vezes pode ser um gigante, ou às vezes, sei lá, qualquer coisa, mas para te testar. Até porque, se você for lembrar bem, quando Paulo vai escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 11, e o Paulo diz, se revistam da armadura de Deus, porque o diabo, ele está buscando ciladas para você. Lembre que essa ideia de ciladas é você ter um opositor máximo, que é o diabo, Satanás, que ele está estudando armadilhas para te derrubar. Então, não é um negócio só de brecha, é alguém que está estudando você. E essa ideia do Tobias é uma ideia muito interessante nesse sentido, porque é essa oposição, essa figura opositora que está tentando derrubar o Neemias, ou tirar todo o crédito de Neemias. E para mim o que está acontecendo aqui é que quando a gente olha para essa coisa desse momento, faz muito sentido assim, eu sou o tipo de pessoa... existem coisas que a gente tem opinião, isso daqui é puramente uma opinião minha, tá bom? Eu não tenho tanta certeza se haverá um período em que a igreja vai ser perseguida fisicamente. Tá? Isso não entre em nenhuma... não entre em qualquer... Não tente dizer qual é a minha posição escatológica, tá? Mas sabe um negócio que eu acho muito interessante? É que a perseguição física, geralmente, ela dá ruim para o mal. Porque a galera se firma naquela coisa de que eu posso morrer por isso. E isso cria um testemunho assim, absurdo, como aconteceu na história da igreja. Embora tinha gente que tinha prazer de morrer no negócio, mas está tudo bem. Mas eu acho que algo que pode ser muito trabalhado para nos derrubar não é essa perseguição física, mas é essa perseguição de nos deixar confortáveis nessa fé. É essa influência... Não é essa oposição que entra na frente, batendo contra você, mas é aquela influência que vai te tirando do alvo. São essas alianças que a gente vai criando ao longo da nossa jornada, essas dependências que a gente vai tomando como se fosse parte de nós, interesses. Às vezes, não é um inimigo declarado que vem e bate na tua cara, mas é algo que vai competindo com o Senhor da tua vida. Para mim, isso é muito mais sutil. Há de vista um movimento que a gente viu por anos e tem visto hoje resultados finais de uma igreja, às vezes, que se apega a uma linha de pensamento, dizendo, é isso que nós somos, e é isso que nós devemos querer. E aí, se você não quisesse algo como a igreja brasileira quisesse, você era visto como um herege, como alguém que não era de Cristo. O maior problema que a igreja pode ter, para mim, na minha opinião pessoal, é ter poder sobre qualquer nação. Porque quando você tem o poder sobre a nação, isso te coloca numa posição confortável. Não é uma perseguição física, mas é você sentar na mesa. Para mim,
voando para o livro de Daniel, quando Daniel diz, não tem problema mudar o meu nome para os deuses da Babilônia, eu só quero pedir uma coisa para vocês. Espera aí, vocês conhecem a história de Daniel? Tá. A Olimpíadas de Inverno ninguém sabe, mas Daniel... e ele diz, não tem problema mudar o meu nome para os deuses de vocês, não tem problema estudar a teologia das estrelas, da lua, mas a gente quer pedir uma coisa para vocês. Deixe a gente manter a nossa dieta. Daniel está na Bíblia, tá? Não é uma pessoa da igreja. Não, se você não sabe, tá tudo bem. Para mim, quando Daniel diz, eu não quero comer a comida da Babilônia, o que Daniel está dizendo é só uma especulação pessoal, tá? Eu não quero sentar na mesa da Babilônia. Porque sentar na mesa do rei da Babilônia é o pior tipo de ataque inimigo que alguém poderia sofrer. Sente na mesa do seu inimigo para ver se daqui a pouquinho você já era. Então, para mim, o Daniel está fazendo isso. E para mim, o que está acontecendo aqui é isso. O Neemias está dizendo, cara, eu não vou fazer um compromisso político com você, Tobias. Eu não quero ser ministro dos esportes, ministro da religião. E o Tobias está dizendo, cara, você vai. Fisicamente eu não te arrebento, mas eu posso ter uma amizade com você e uma influência sobre você, que quando você perceber, você já está totalmente envolvido por algo que você perdeu-se ao longo do caminho, que é essa adoração ao teu Deus. E na verdade é assim que funciona. Se você conhece o livro de Tiago 1,14, ele faz um esquema muito dramaticamente interessante sobre o nosso pecado, porque ele fala sobre a sutileza do nosso pecado. O Tiago, ele diz que primeiro você tem um desejo, e depois do desejo, você começa a ser... esse desejo começa a tomar uma forma e começa a te arrastar para um lugar estranho. E aí você é arrastado e seduzido para esse lugar, e de repente você se entrega e você engravida desse desejo. E aí depois de engravidar, você dá a luz a esse desejo. E aí esse desejo, que lá no início era um desejo ruim, era um desejo de morte, ele acaba por gerar morte em você. Essa sutileza de sentar na mesa do rei, essa sutileza de fechar um acordo político, é o que está acontecendo aqui. E eu posso dizer para você, essa sutileza de tentar parecer que está tudo bem e te desviar para um caminho não saudável, é o que derruba grande parte de nós. Porque parece que está tudo bem. Não, é só um acordo, é só uma aliança. E Neemias está sofrendo na pele a tentação de viver isso. Por isso que a palavra sempre nos fala muito sobre vigilância espiritual, e estarmos alertas, porque às vezes a ameaça não vai vir com perseguição, mas com algo que vai tentar tirar a tua atenção plena de quem Deus é. E é interessante, porque no meio de tudo isso, o Neemias, ele não dá um destaque para toda essa narrativa, ele apenas cita, e o que ele faz? Ele volta para o trabalho. Importante dizer isso, o Matt disse alguns domingos atrás, várias tensões acontecendo, mas no final o que importava era o muro ser erguido. Talvez você tenha uma lista de gente que de alguma maneira cria uma oposição sobre você e sobre a sua fé. Talvez você seja uma pessoa indignada com a igreja brasileira, com a igreja mundial. Talvez você tenha pessoas que você fica indignado também e diz, meu Deus, um conselho muito simples, mas importante para você. Não tenha tempo para gente que não vai chegar a lugar nenhum. Muito importante dizer que gente ocupada não tem tempo para gente que vive enchendo o saco. Parece besta esse conselho, mas gente ocupada não tem tempo para tonteira. E sendo um CLT, eu posso dizer ainda com mais verdade isso. Às vezes não dá. Isso não quer dizer que talvez eu não respondi você porque você está enchendo o saco. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que quando você tem uma obra diante de você, às vezes coisa que você... Não, eu vou gastar tempo escrevendo um capítulo sobre Tobias. Não. Veja só o que ele faz. Verso 1 do 7. Depois que o muro foi reconstruído e que coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Isso aqui é maravilhoso. Cara, é trabalho, mano. O que é trabalho, como diria alguém?
Nem sei quem disse isso, tomara que não seja ruim. Mas o que é interessante, oposição, mas agora deixa eu trazer para vocês, como a gente responde a isso? Vou gastar tempo falando desses manos enchendo o saco? Jamais. Cara, a gente terminou, depois coloquei as portas, nomeei porteiros, cantores e levitas. Como que Neemias responde a tudo isso? Se entregando ao Senhor, adorando ao Senhor. Não gaste tempo com bobeira, não, que não leve a lugar nenhum. Vamos pensar junto de como a gente pode ter um coração que, sendo tocado pelo próprio Deus, sinais vão surgir na nossa comunidade, porque é isso que acontece aqui. E essa é a terceira e última coisa. Um coração que é tocado por Deus demonstra sinais visíveis no ambiente em que vive. Quando o texto fala sobre Neemias fazendo isso aqui é, mais uma vez, eu enfatizo. Não existe uma celebração do término dos muros, mas o Neemias está reorganizando a espiritualidade dessa cidade. Isso aqui é fascinante. Porque quando Neemias olha para a reconstrução, me parece que o Neemias está dizendo assim, porque enfaticamente, veja só, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Os porteiros que cuidam e a galera da música foi colocada. Isso aqui é muito interessante porque essa galera geralmente servia no templo. Mas aqui você vê que parece que Neemias ele está estendendo essa ideia de que não é no templo, é na cidade. Não é um dia por semana, é todo santo dia. Não vai ser só esses que vão servir, todo mundo vai ser envolvido. Isso aqui é muito importante, porque o Neemias está começando a criar uma ideia que depois vai vir em Jesus, dizendo assim, não existe templo, não existe dia, não existe clero. Todo dia é santo, tudo é do Senhor, quando usado de uma maneira decente, para você que é novo não sair daqui louco da vida. E todo lugar em que pisar a planta dos nossos pés, o Senhor abençoará. Tudo é sagrado, com cuidado para você não ser novo e sair daqui pensando ideia errada, mas não diminua a glória do Senhor para um lugar onde você se reúne. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a tendência de cultuar os muros e não o Senhor. E esse é um texto que nos lembra sobre isso. Jerusalém não seria apenas uma cidade protegida, para dizer, bom, cada um vive agora aqui a nossa vidinha. Jerusalém está sendo protegida para ser uma cidade de adoração. Por isso que ele responde à atenção com adoração. Os muros não serviam para uma cidade segura, mas para um povo que adora. Essa é a nova perspectiva. E essa é a nossa perspectiva. Programas, estruturas, projetos, ministérios, tudo isso é importante. Mas tem um ponto fundamental em todas elas. Servem para adoração. Não é à toa que quando a gente evangeliza, ou como quer que você queira chamar isso, de falar para Jesus para pessoas, a nossa ideia de anunciar as boas novas de Jesus, de um Deus que nos ama apesar de nós, não é para que as pessoas sejam salvas. A gente faz isso para que as pessoas se encontrem com Deus e o adorem. A adoração é o ponto máximo, não salvação. Quando as pessoas se encontram e adoram e dedicam as suas vidas ao propósito de Deus, isso naturalmente traz a ideia de salvação. Mas a adoração é o nosso alvo. Por isso que, mais uma vez, eu repito, o refrão de Neemias nunca foi apenas sobre reconstruir uma cidade, mas reformar o coração dessas pessoas. E mais do que isso, olha só o verso 2, para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidade forte, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu acho muito interessante isso daqui, porque isso daqui poderia dar um problema. Você for uma pessoa que tem uma leitura um pouco mais, não tão inocente, mas um sentido positivo, veja que o Neemias falou, cara, eu vou colocar o meu irmão para exercer uma liderança, né? Para governar Jerusalém. Isso aqui é um pouco estranho, mas está tudo bem. Porque lembra que o Neemias é um cara de fora. Tobias é o mano da influência. Então o que ele faz? Cara, eu vou chamar Anani e eu vou chamar Ananias. Por que ele está fazendo isso? Porque Anani, ele voltou com os exilados.
Anani foi o cara que encontrou com Neemias lá no começo, dizendo assim, como que está Jerusalém? E Anani diz, cara, está tudo devastado. Então Anani, ele é essa ponte, essa conexão entre Neemias e os muros, a cidade toda destruída. Então quando Neemias ele olha para isso, ele é muito inteligente, porque ele diz, cara, não sou eu que vou governar, mas eu vou colocar alguém que o povo conhece. E isso é muito interessante, porque quando Neemias coloca o seu irmão, a gente não bate no martelo dizendo que é irmão de sangue, ou se é um irmão no sentido carinhoso. Mas veja que o Neemias, ele não diz que ele era um homem muito capaz, inteligente, com um espírito de gestão. Mas quem eles eram? Íntegros e temiam a Deus mais do que a maioria dos homens. Isso é importante. A gente às vezes corre um sério risco de pensar que o maior perigo de uma igreja é a falta de talento. Não, o maior perigo de uma igreja é a falta de temor a Deus. Talento não pode substituir um temor a Deus. Porque o que sustenta uma vida, no final das contas, dentro de uma igreja, não é a genialidade, mas é uma integridade, dizer, Senhor, estamos aqui com as nossas mãos abertas. Então Neemias mostra isso. Um lugar de adoração, um lugar de caráter, mas ele também diz no verso 3, e eu lhes digo, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para as sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Neemias está dizendo, vamos cuidar das portas, vamos proteger os muros, vigiem as casas de vocês. E mais uma vez você vê essa ideia de vigilância. Parece uma estratégia militar, mas o que Neemias está dizendo, não vamos cair mais uma vez. Vamos nos concentrar, feche o portão quando estiver escuro, deixe o portão aberto quando está de dia. Há muita discussão sobre isso. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, às vezes o que nos faz cair é um simples momento em que a porta estava aberta quando não deveria estar. Um momento de distração. Saí para o almoço, esqueci a porta aberta, entrou os inimigos e tomou a cidade. É muito interessante, porque quando você pega a história dos israelitas, de modo geral, o Sansão não podia ver uma mulher que caía. O Davi, na sua ociosidade de não ir para a guerra, mas ficar no palácio, andando de roupão e olhando toda a cidade, cai com uma mulher. Salomão não pôde ter sucesso. Marta olhava para a casa bagunçada e deixou Jesus ali para o canto. Pedro a todo momento era corajoso, mas a sua coragem por vezes o derrubava. O que Neemias está dizendo é, vamos fechar as fendas da nossa alma, aquilo que nos derruba. E isso é interessante porque tudo isso é feito numa tarefa comum de abrir e fechar das portas da cidade. Isso aqui é muito significativo, alguém que sempre gosta de lembrar isso, que são nessas tarefas comuns do nosso dia a dia que geralmente a gente pode trabalhar isso. São nessas tarefas comuns que vai ditando o ritmo do nosso coração habitando a cidade. Isso é muito importante de dizer. A gente às vezes pensa que só pode se alimentar espiritualmente aqui na igreja. Procure criar alguns intervalos dentro do seu dia, porque isso é muito importante também, de fechar alguns portões que precisam ser fechados naquele momento. Até porque a gente tem aprendido nesse contexto todo, que a nossa fé geralmente ela é sustentada não por grandes eventos, mas por pequenas fidelidades repetidas ao longo do dia, na reconstruçãozinha daquilo tudo. Então a igreja vai vivendo essa nova dinâmica ou essa cultura alternativa dentro desse mundo, da mesma forma que agora eles deveriam viver. Mas não só isso, veja só o verso 4, eu já estou entrando na reta final, não vou passar pelos nomes, não se preocupe. Não precisa tomar o seu remédio de ansiedade. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração, acho fascinante. É um monte de pressão, é decisão, é porta, mas ele ainda é sensível em conseguir ouvir a direção do Senhor. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres oficiais e todo o povo para registrá-los por família.
Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado, e aí ele começa a fazer uma lista de nomes, e aí mais uma lista de nomes. Se você for olhar o livro de Esdras, no capítulo 2, é quase exatamente a mesma lista. Ele simplesmente tem um Ctrl+C, um Ctrl+V. Talvez no tempo ele falou, chat, alguém já fez uma lista de nomes de pessoas que retornaram de Jerusalém? E o chat, o seu pensamento é muito inteligente, Neemias. Esdras, capítulo 2, fez. Ele deu um Ctrl+C, um Ctrl+V. Tem algumas coisas que mudam se você for uma pessoa chata. Mas isso não vai fazer com que essa lista seja inferior ou a outra. São tempos diferentes, estruturas diferentes, aceite pela fé. Da mesma forma que às vezes na ressurreição de Jesus, diz que tinha um anjo, depois diz que tinha 2, depois diz que nem anjo era. Vá na paz, vá em paz, vá tranquilo. Não seja essa pessoa. Só aceite e vai. Cada um olha a vida por um ângulo. E aqui é a mesma coisa. E aí do verso 8 ao 24, ele faz uma lista de famílias. Do verso 26 a 38, uma lista de cidades. Do verso 39 ao 42, uma lista de sacerdotes. Do verso 43 e 44, uma lista de levitas. Do verso 45 ao 56, os servidores no templo. Do verso 56 ao 60, servidores de Salomão. E do verso 61 e 65, aqueles que perderam a linhagem, porque não tinha cartório na época, eles não sabiam dizer de onde eles vieram. Então agora eu vou caminhar para falar sobre cada um desses homens, eu estou brincando. O que é interessante aqui de você perceber? Primeiro, Deus vai trabalhando através de genealogias, de gerações. O Deus nunca entra na história e diz, é agora aqui pá com você. Não, existe uma história. Mas o que eu acho mais fascinante, que é um bom caminho para a gente entrar nessa reta final, é que sejam os servidores do templo, sei lá, ou melhor, os sacerdotes, que eram alto escalão, ou sejam, sei lá, as famílias comuns. Todo mundo é citado pelo nome. Isso aqui é maravilhoso. Não tem gente mais importante. Todos são importantes. E o Neemias faz questão de chamar pelo nome. Tanto sacerdotes como servos. E o que é mais fascinante é que num tempo de mudanças, Neemias poderia dizer, vamos procurar novidade no mercado. Vamos procurar aquilo que está dando certo hoje. Mas o que Neemias faz? Olha para o passado. Existe uma frase muito interessante de uma historiadora que ela diz assim, um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história é fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. Isso aqui é maravilhoso, não está na Bíblia, é uma pessoa que talvez nem tema ao Senhor, mas que é genial. Porque ela está dizendo a mesma coisa que Neemias está dizendo, não em palavras, mas em pensamento, que assim, vocês têm que lembrar quem vocês são. Vocês são um povo santo. Vocês não começaram agora. Vocês fazem parte de uma história muito maior. E a história começou com aqueles que investiram na vida de vocês, para que vocês estivessem aqui. Posso dizer para você o que Neemias está dizendo? Vocês não são sobreviventes de um cativeiro. Vocês são um povo da aliança do Senhor. Cara, isso aqui é maravilhoso. Você talvez está aqui nessa noite com uma história. E eu preciso dizer para você. Você não é um escravo da sua história. Talvez o Senhor está chamando você nessa noite para recomeçar algo a partir de agora. Mas eu tenho tanta coisa. Não é sobre o que você tem, é sobre o que o Senhor pode fazer agora. Ele respeita a tua história, Ele vai trabalhar muito na tua história. Mas não deixe com que você simplesmente ache que a tua história deve ser perdida, porque o Senhor ama dar um novo significado a histórias frustradas. Mas, mais do que isso, o Senhor, Ele também ama em recomeçar aquilo que você já é. Porque Deus poderia fazer algo tudo novo. Vamos fazer todo mundo nascer certo agora. Mas Deus gosta de pegar histórias toda tortas e começar a endireitar no seu caminho. Por isso que uma lista de nomes também tem essa galeria da fé expressiva de dizer, nós somos o povo do Senhor. Um resumão, 49.942 pessoas são citadas. Pessoas que tiveram a coragem de cruzar o rio Eufrates, 1.300 quilômetros mais ou menos,
Em aproximadamente 4 e 5 meses para agora estarem aqui, e Neemias olhando no olho deles e dizendo: nós somos o povo do Senhor. Adoração é a nossa razão. Não fazemos isso sozinhos, porque nós somos o povo. Não conjugamos a nossa história sozinho. Não é uma genealogia de uma pessoa, até porque não seria uma genealogia. Mas é a genealogia de pessoas individualizadas no coletivo. E eu não vou terminar com o verso 70, que a galera começou a ficar louca, aí começaram a dar ouro para todo lado, prata para todo lado. Eu quero terminar para vocês dizendo o seguinte: o muro foi concluído. Os inimigos foram frustrados. O povo foi reorganizado. A comunidade começou a ser restaurada. Mas, olhando bem, os inimigos ainda estão aqui. As tensões internas continuam acontecendo. Ainda existem alianças perigosas em vigor. Ainda existem corações que precisam ser transformados, em outras palavras. Neemias nos mostra uma grande vitória, mas ainda não é a vitória final. O muro de Jerusalém não resolvia o problema mais profundo do povo de Deus. Apenas uma segurança externa. O problema do povo era sempre o coração humano. E é nesse lugar de Neemias 6, 15 ao 7, que a palavra, o texto, a narrativa nos aponta para Cristo. Porque séculos depois viria alguém que não era um líder, não era um governador, mas era o nosso Salvador. E esse Salvador chamado Jesus, ele não veio para reconstruir algo que estava em ruínas, mas ele veio para reconstruir corações que estavam em ruínas. Corações de pedra que se tornariam de carne. Vidas destruídas pelo pecado. E ele sim enfrentou a oposição, ele sim enfrentou líderes religiosos que conspiraram contra ele, multidões o rejeitaram, amigos os abandonaram. O poder político o condenaria. Mas diferente de Neemias, a vitória de Jesus não viria através da reconstrução, mas viria através de uma cruz. Na cruz parecia que os inimigos tinham vencido. Parecia que o reino de Deus havia sido derrotado. Mas ali na cruz, naquela cena terrível, estava acontecendo a maior reconstrução da história. Porque é através da cruz que o nosso pecado é vencido, que Satanás é derrotado, que o poder da morte é destruído e que Deus estava formando um novo povo. Por isso que quando eu termino dizendo que nós somos mais que vencedores, não é uma citação da música da Oficina G3 se você é dos anos 90 e um gosto um tanto quanto estranho. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos vencedores. Agora, isso não quer dizer que você não vai ter oposição, que a vida vai ser fácil, mas que a guerra já foi vencida. E nós somos os vencedores. Porque a obra decisiva não depende de você, depende de Cristo. E aquele que morreu ressuscitou dos mortos. Neemias reconstrói um muro, Jesus reconstrói um povo. Neemias restaura uma cidade temporária. Jesus, nesse exato momento, está reconstruindo uma cidade eterna. E agora você e eu vivemos no meio dessa história, entre o já e o ainda não. Ainda existem tensões, ainda existem inimigos, ainda há desafios. Mas a promessa de Jesus continua, que as portas do inferno não prevalecerão. Por isso, o povo de Deus continua caminhando, continua trabalhando, continua adorando, continua perseverando. Porque a gente sabe que a história não termina em ruínas, mas termina com vitória. E essa vitória já começou na cruz e será plenamente revelada quando o Senhor vier nos buscar. Para então não termos mais inimigos. E vivemos na Jerusalém restaurada. Que quando demos o primeiro passo, as lágrimas dos nossos olhos serão totalmente secadas. E a Alissa Liu, que não está na Bíblia, mas estava na Olimpíadas, quando ela participa dessa nova Olimpíada, depois de anos, ela diz, eu estava vivendo o auge da felicidade ali no gelo. Porque ela já não tinha mais uma pressão interna. A pressão externa continuava, mas a interna não estava. Porque ela estava bem. Como que a gente também não pode estar vivendo o auge da nossa felicidade como pessoas missionais, missionando numa cidade que precisa a proclamação do Evangelho de Jesus?
Se nós sabemos o final dessa história, e o final dessa história é que nós vencemos.